322 milhões de pessoas em todo o mundo têm algum nível de depressão, segundo a Organização Mundial da Saúde. No Brasil, são 11 milhões e 500 mil pessoas. Uma delas, que está aqui com a gente, escreveu o seguinte, aspas, a depressão é uma doença que ainda é muito desrespeitada e tratada como mimimi. Isso é um dos grandes absurdos desse início de século. Conversar sobre o meu caso pode ajudar a mim e a um sem número de pessoas. Fecha aspas, a gente não tem dúvidas disso aqui no Morning Show e tá aqui com a minha ex-colega de MTV e colega para a vida toda, a apresentadora e jornalista Cuca Lazarotto, ou melhor, Regina Paula, seu verdadeiro nome assumido recentemente durante um processo que ela deflagrou em busca do autoconhecimento. Minha querida, bom dia, é um prazer enorme te receber aqui. Eu fico em dúvida, se eu cometer algum deslize, se eu te chamar de Cuca, você me perdoa. Te chamo de Cuca ou de Regina? Meu Deus, que nó que você me deu. Bom dia. Porque eu entrei num nó, né? Eu tava num nó enorme. Bom dia, querida. É um prazer enorme estar aqui com você. Muito obrigada pela oportunidade, pelo espaço. Prazer estar com todos vocês. Sou muito fã do programa. E quis estar aqui com vocês para falar da minha depressão pela primeira vez em público. É uma causa que eu resolvi abraçar, porque é realmente um problema muito grave de saúde mundialmente, né? No mundo todo, com perdas econômicas até gigantescas. Sim. Mas o principal fator é porque as pessoas ainda não respeitam, ainda não reconhecem. Eu, inclusive, levei tempo demais para assumir que eu estava doente. Então, a gente, claro, quer ouvir o teu relato, quer ouvir a tua história, nós aqui da bancada do Morning Show, e um especialista na doença que trouxemos aqui para jogar um pouco de luz clínica sobre essa nossa conversa, esse nosso papo. É o psiquiatra Jair Mari, que é professor titular do Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo e professor honorário do Instituto de Psiquiatria do King's College em Londres. Dr. Jair, seja bem-vindo. É muito bom tê-lo aqui também para a gente pôr luz mesmo nessa questão e nesse problema, nessa doença silenciosa que é a depressão, né? Eu falei aqui alguns números no começo da minha introdução ao assunto, doutor Jair. Eu fico imaginando o preconceito e o estigma que envolve, a desinformação que gira em torno dessa doença aí, produzem uma subnotificação nesses casos, uma espécie de camuflagem dos números reais, né? Eu estou certo em pensar assim? Os números podem ser muito, muito maiores? Bem, primeiramente, bom dia aos ouvintes do Morning Show da Jovem Pan e realmente também queria agradecer a oportunidade, Edgar, de você abrir esse espaço e também parabenizar a Regina pela coragem, pela abertura que ela se possibilita, não é? E que realmente isso pode ajudar muito as pessoas exatamente nessa questão que você colocou, que é a questão do preconceito. Sim. Então, quando uma pessoa vem a público poder declarar, não é, o que é a depressão, a sensação, todos os sentimentos que você tem, a perda de interesse, não é? A tristeza que envolve o indivíduo. Então, isso ajuda muito as pessoas romperem essas barreiras. E nós fizemos pesquisas nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, né? Nós tínhamos assim, nós investigamos, né? Quantas pessoas estavam com depressão e quantas pessoas estavam em tratamento no período de um ano. Sim. E assim, mais de 50% de pessoas que têm depressão, elas não buscaram nenhuma ajuda no último ano. Então, isso é um dado, assim, de pesquisa muito, muito claro. Sim. Então, nós sabemos que, ao contrário do que se imagina, não é que os médicos estão fazendo muito diagnóstico de depressão, ao contrário disso, nós sabemos que nós temos várias pessoas na população que não buscam ajuda por preconceito e desinformação. Vamos procurar aprofundar já nisso. Eu queria ouvir, a princípio, a tua história, Cuca. Como é que você descobriu que tinha depressão? Como é que foi o momento em que você falou, não, eu realmente sou doente, eu preciso buscar um tratamento?
Eu estava num período de muito trabalho, foi 2014. Eu estava muito cansada. Eu trabalho com música, você sabe, né? Eu e meu marido, a gente tem uma empresa chamada Sensacional Orquestra Sonora. A gente toca, tem várias bandas que tocam em eventos, então era trabalho 7 dias por semana. E fora o trabalho no escritório, atendimento e tal, eu era produtora da banda também, da principal banda. Sim. Então não parava de trabalhar, até o dia que eu percebi que eu estava absolutamente esgotada. Eu tinha dor no corpo inteiro, mesmo. Doía meu pé, o quadril, a lombar, a torácica, doía o peito, o pescoço, a cabeça, doía para respirar. Eu vivia tomando anti-inflamatório e analgésico o tempo inteiro para conseguir ficar em pé, para conseguir dar conta. E cansada, exausta, sem vontade de viver, sem energia para sair da cama, mas tinha que sair, sem vontade de ver ninguém, falar com ninguém, estar com ninguém, trocar com ninguém. Assim, eu não tinha vontade de nada. Aí eu procurei uma amiga, psicóloga, uma grande amiga, que você conhece, a Rita. Sim. Rita Rosa, psicóloga, professora de psicologia, que conhece a minha alma. Falei, meu, não tá legal. Ela falou, não tá mesmo. Não tá mesmo, você tá com depressão. E você precisa se tratar. Ela me orientou, me encaminhou para uma psicóloga que me acolhesse, que fosse uma pessoa delicada. Eu digo isso porque eu já tinha feito terapia um tempo atrás com uma monstra, assim, uma fera enorme, mas que tinha uma linha um pouco mais fria. E aí comecei a fazer terapia com a Rosângela Fígaro e tava indo bem, tentando melhorar. Aí em 2015 eu saí da produção da banda, falei, eu não tenho condições, eu vou ficar só no escritório, porque também já não estava sendo bom para a banda. Claro. Algumas pessoas da banda já chegaram a falar comigo, falaram, meu, tá difícil para você, tá difícil pra gente, assim, sem saber que eu tava com depressão, só que eu era uma chata. E nesse processo, qual foi, até você chegar à tua psicóloga, à tua terapeuta, você pensou no pior? Você pensou em tirar sua própria vida? Qual foi o fundo do poço que você... O fundo do poço não tinha chegado ainda, porque aí minha mãe morreu. Sim. Aí, assim, hoje eu divido as pessoas em 2 grupos, quem já conhece essa dor e quem não conhece. Aí eu piorei muito. Aí fazia 1 ano que eu estava na terapia já e a minha psicóloga chegou para mim e falou, olha, a gente está junto há 1 ano e eu tô vendo que você não consegue. Você faz uma força imensa. Você é inteligente, você é esforçada, você é uma pessoa de fé, sensível, mas não está conseguindo. E tudo bem não conseguir. Não tem problema. Eu vejo... o meu diagnóstico é que você tem uma depressão crônica. A depressão crônica, até o doutor vai me ajudar aqui, mas eu busquei saber o que é isso. É uma depressão de longa data, desde a infância. E ela me orientou, então, que procurasse uma psiquiatra para eu tomar remédio. Ela falou, olha, você não precisa conseguir sozinha. Tá num ponto muito grave, muito crítico. Então, é legal você tomar uma medicação. Aquilo foi outro choque para mim. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que tomar remédio. Tarja preta. E aí fiquei... E eu não conseguia dormir também. Eu tinha insônias enormes. Apesar do cansaço monumental, eu não conseguia dormir. Uhum. Aí lá fui eu falar com a Rita de novo. Meu, o que eu faço? Ela falou, você não confia na tua terapeuta? Eu falei, confio. Ela falou, então vai falar com a psiquiatra. Sim. E foi muito sincrônico, porque eu marquei a consulta num dia de manhã. E na noite anterior... teve uma situação em casa, porque como a maioria das pessoas no mundo, o meu marido tinha muita dificuldade de entender o que estava acontecendo comigo. Era o mesmo que falar qualquer frase em chinês aqui. Eu não vou entender nada. Ele não conseguia entender. E aí naquela noite, eu joguei a toalha. Eu sou uma pessoa de muita fé, não religiosidade, fé. Eu conversei com Deus e falei, amigo, não quero mais, não vou fingir que eu consigo. Deu pra mim. Deu pra mim. Assim, se perguntou se eu pensei em tirar minha vida, isso nunca. Porque eu acredito que eu não tenho esse direito. Mas eu pedi pra morrer. Pedi mesmo. Doutor Jair, eu vou fazer uma pergunta pro senhor em cima do que a Regina falou agora, que me chamou muito a atenção. Pode ser que eu
pareça que estou pulando algumas etapas da nossa conversa, mas como é muito interessante, acho que dá pra gente ir e voltar em várias vezes sem prejudicar nada. Ela falou o seguinte, de que chegou um momento que ela falou, que ela ouviu, ou você é uma depressiva crônica, ou a sua depressão é crônica. A minha pergunta é, esse assunto sempre me traz muita curiosidade, o seguinte, a depressão, ela pode ser uma doença que tem cura total, que o sujeito, uma vez que pega uma depressão, mesmo que seja mais profunda, com medicamento, com terapia, qualquer que seja, em algum momento da vida ele volta a viver feliz como se nada tivesse acontecido, ou é que nem um vício na droga, ele simplesmente mantém? Como que é isso? Olha, o que acontece, né? Quando você tem uma depressão, você tem uma mudança biológica importante. Então você tem vários sintomas, né? De falta de apetite, em geral, insônia, perda essas dores de no concentração. corpo, né? Pode ter essas dores generalizadas. Sair né? da cama é um parto, né? Não, a pessoa acorda de manhã com pensamentos negativos e um sintoma essencial é o medo do futuro. O que eu vou fazer hoje? Se eu estou me sentindo tão mal, eu me sinto com uma desesperança muito grande. Incapaz, totalmente incapaz. Então, perda de concentração, perda de atenção. E aí o que acontece, né? Quando você persiste nesse estado, porque aí não é tristeza. A tristeza é uma reação normal. Então, uma briga conjugal. Um luto, né? Por exemplo, você perdeu alguém. Quando você perdeu alguém. Mas depois a reação, a tristeza passa. A depressão te habita. Você passa a ter aquilo como um companheiro que você não consegue se livrar. Né? Então, é como se a alma fosse embora. Né? Você perde o prazer, né? Você perde a motivação e vive muitas vezes tem pessoas que reagem diferente, mas você vive num momento assim de hipervigilância, de muita ansiedade, de muita ligação. Então é um sofrimento muito grande. E aí é fundamental que você busque ajuda. E a medicação, quando você tem um episódio, você trata, a pessoa melhora, em geral é muito simples, alguns casos podem ser mais complicados, não é? Mas no primeiro episódio a gente tenta retirar a medicação. Se a pessoa volta a ter depressão, então ela vai ter um tratamento contínuo. É como uma hipertensão, entendeu? Você usa o remédio, você melhora a hipertensão. Mas se você retira o remédio, a hipertensão volta. É uma doença crônica, com esse tratamento né? é possível a pessoa voltar àquele estado da infância, por exemplo, de ver o mundo bonito, ver as coisas legais. Volta a ter atividades normais. Sim. Dr. Jair Icuca, desculpa a pergunta reducionista, mas vocês diriam que a depressão é a amplificação de um sentimento ou a ausência de um sentimento? As duas coisas, Tonhali, as duas coisas. A tristeza que ele falou, hoje eu vejo como uma amiga, um sinal, porque a nossa civilização se acostumou a falar, ai, tristeza, eu não posso sentir isso, que sentimento feio, que coisa boba. Não, ela é um alerta. A gente precisa acolher os sentimentos ruins e falar, tá bom, o que isso está me mostrando? Qual que é o sinal? Aonde que não tá bacana? O que eu preciso prestar atenção? Porque se eu tento falar com você, né, professor, uma hora aquilo vai ganhando força, até você dar atenção. E aí, a partir do momento que você olha, ok, né, então vamos se relacionar, vamos ver o que está acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, é uma total ausência de sentimentos. Porque chega uma hora que você já está apático, né, já num nível mais sério de depressão. Você não tem vontade de nada, nada te estimula, não tem nenhum sentimento que vibre dentro de você. É uma total apatia, assim, não tem amor. A tristeza também já é uma coisa que, como ele falou, é uma palavra muito certeira, né? Ela te habita, ela já tomou conta de você plenamente. Então, nada mais importa, assim. É como se você tivesse sem alma, sem vida, né? Não tem mais sinal. Isso, doutor. Então, você aprofunda a depressão, a tristeza e perde o prazer. Então, a sua pergunta é muito inteligente, não é? Então, realmente você tem os dois fenômenos. A acentuação da perda do humor, não é? De realmente a alegria vai embora, e a perda de interesse, né? Você perdeu o interesse. Então, aquela sensação de vazio
é muito profunda. Regina, doutor, você acabou de falar do baque que foi quando te falaram, olha, eu acho que você vai ter que tomar um remédio. E eu acho que esse estigma do tarja preta, do remédio mesmo, ainda existe e é muito forte, né? Queria que vocês falassem um pouco sobre isso e também sobre como é abstrato se acertar o remédio e a dose na depressão, né? Uma questão super delicada. Hoje em dia se fala até em teste genético para estabelecer quais as drogas que seriam ideais para tais e tais pessoas, mas me parece que ainda é uma análise super clínica, né? Caso a caso, de experimentação, pessoa a pessoa. Como que foi para você esse início da tomada de remédio e se ainda existe realmente esse estigma e formas mais certeiras de se estabelecer o tratamento? Olha, muito inteligente também, você tá ligada, né? Você tá sabendo das coisas, né? A gente ensina direitinho. Eu tô vendo, o pessoal tá bem atualizado. Por quê? Quando nós estudamos, fazemos pesquisas, né, sobre a eficácia de medicamentos, nós fazemos com populações. Você randomiza aleatoriamente 2 grupos. Um você dá a medicação e o outro funciona como controle. E aí você tem que cerca de 70% vai responder bem a esse ensaio clínico, né? E aqueles outros 30%. Então a gente hoje, nós estamos mudando a forma como nós vemos isso. Então de olhar muito mais a questão individual. Então o seu perfil biológico, a sua história clínica, né? E de buscar um tratamento mais individualizado, mais personalizado. Por quê? Porque a depressão é uma síndrome, então ela tem várias etiologias. Então ela não é uma etiologia única, então provavelmente digamos assim, é um transtorno heterogêneo, né? Então não é o mesmo. Uma pessoa vai ter mais ansiedade, outra menos ansiedade, uma pessoa vai ter mais dor, outra menos dor, outra vai ter uma agitação psicomotora, outra vai ter uma inibição psicomotora, uma vai ter mais ansiedade. Então, os quadros são muito diferentes, então nós fazemos um perfil clínico da pessoa para tentar associar a melhor medicação que ela poderia ser beneficiada. Aí eu fui na psiquiatra, né? E enquanto o senhor falava agora, doutor, eu lembrei, ela me pediu, assim, tantos exames, exatamente para me conhecer, assim, todos os exames imagináveis. E aí ela me deu uma primeira medicação, que ajudou um pouquinho nas dores, mas não ajudou em nada o meu estado anímico, emocional, mental, e nem nas insônias. E aí eu voltei, então, um mês depois, e ela incluiu outra medicação. Na verdade, incluiu mais 2. Uma para dormir e mais um antidepressivo. Aí depois de, sei lá, 1 mês e meio, 2 meses, eu comecei a dormir imediatamente, graças a Deus. Que já ajuda muito descansar, né? E aí depois a segunda medicação começou a fazer efeito. Em algum momento ela tirou aquela primeira e eu ainda tomo. Eu continuo tomando, já diminuindo a dose. Mas, né, o primeiro impacto foi, meu Deus, eu preciso tomar remédio e eu sou doente mesmo. Essa sensação, essa descoberta, ela teve 2 lados muito importantes. Um horrível, eu sou doente. Outro, nossa, tudo isso tem explicação. Que bom. Eu não sou louca, eu não sou chata, eu não sou fraca, eu não sou incompetente, incapaz, irresponsável, burra, tantas coisas que eu ouvi e que eu me senti nesse momento e a vida inteira. Então eu falei, puxa, que alívio, tem explicação. E aí quando eu melhorei, eu falei, se eu tiver que tomar isso o resto da minha vida, eu vou tomar, porque eu não vou voltar naquele lugar. Hoje eu posso dizer que é muito importante a gente pedir ajuda, reconhecer que está doente e querer se levantar, querer sair daquele lugar. Você se sente... perdão, vai lá. Fala, Vini. Não, a minha questão é a seguinte, Regina. Eu queria saber se, pelo fato de você ter sido uma pessoa que já cresceu no mundo da televisão, né, fazendo tantos comerciais, depois da época da MTV... Atuando como modelo. Quando você sai desse universo, né, se dedica a um outro tipo de trabalho, ainda que artístico, mas você sai daquele universo que você tem a sua vida ali de maneira mais pública, se isso agravou
também a sua depressão, e para o doutor, por que a gente tem tantos casos neste perfil, né, de pessoas públicas que têm a depressão? Com certeza agravou, porque é difícil você lidar... No meu caso, assim, não foi nem lidar com a perda da fama, né? Eu considero que eu tive uma fama bem moderada, assim, né? Eu fiz TV durante muito tempo, mas eu nunca fiz uma TV de alta exposição. Mesmo na Globo, foi uma passagem muito pequena, né? Mas foi muito difícil perder aquele dia a dia de trabalho, perder não só a fama, mas o que vinha junto, assim, vários outros benefícios, bônus que vinham com aquilo. A exposição em si não foi nunca uma coisa que eu busquei, que eu almejei, que eu desejei, eu quero ser famosa. Não, foi acontecendo exatamente por fazer comercial desde pequena, gostava da câmera, aquilo foi indo e virou minha vida, meu ganha-pão, e eu gostava de executar aquele trabalho. Mas quando deixou de existir, veio com um pacote de perdas e frustrações, assim, muito grandes, até porque era o que eu sabia fazer. Então, eu tentei voltar, eu tentei buscar e eu não conseguia, mas também qual era realmente a minha disposição em voltar, né? Eu chego para você e falo, puxa, eu queria trabalhar aqui na rádio, e você sabe que eu sou competente, tenho 20 anos de história, mas cadê a vida daquela pessoa? Como que eu vou pôr uma pessoa sem vida prostrada, né? No ar, Sim. né? Eu estava comentando aqui com o doutor, agora, aqui dentro do estúdio já, que ele viu uma foto minha e ele falou assim, a vida voltou, tem brilho no olhar. Eu tirei muitas fotos minhas ao longo desse período, porque eu me olhava no espelho e eu não me via, não tinha vida. Era um olhar morto. E aquilo me impressionava. E eu parava, eu meditava, eu rezava, eu fazia tudo que eu podia. Aí eu voltava e nada. E aí eu comecei a fotografar. E levando essas fotos para minha terapeuta, para minha psiquiatra. E é muito claro isso. Assim, interessante, foi uma espécie de fototerapia, que você fez você se automedicou com a fototerapia. Procede isso que o Vini falou, doutor Jair, essa questão de aparecer, será que não é porque aparece mais, as pessoas públicas estão na mídia, são expostas, e aí então os casos de depressão nesse segmento aparecem mais? Olha, eu acho que também assim, cada um tem uma história pessoal, né? Uma pessoa pode ser milionária e ter depressão, né? E ter problemas de depressão. A depressão não escolhe profissões. Quer dizer, pode até ser que você teria aí um pouquinho de aumento de prevalência nessas situações, onde as pessoas, quando perdem o poder, por exemplo, né, um político, né, que perde a eleição e aí ele não vai estar mais em evidência. Né? É óbvio que essas situações de mudanças podem provocar frustrações. Mas, em princípio, ninguém é imune à depressão. Sim. Não há profissão que te protegeria completamente, desde o religioso, o militar, o juiz e todos nós. Doutor, a gente falou da detecção clínica, né, do diagnóstico clínico, falamos um pouco dos químicos, né, que são utilizados, né, para cada caso, tudo. Mas e depois? E aí? Pensando aqui num cidadão que viveu aí séculos atrás da gente e tal, que tinha que se virar, se descobrir e se resolver sozinho, sem a ajuda de pessoas, né? As outras atividades, você está envolvida com outras atividades que podem te ajudar nessa manutenção? Vou falar uma coisa simples, que sair para caminhar, por entendeu? exemplo, é uma unanimidade, né, no tratamento da depressão, a liberação de endorfina. Você está fazendo alguma coisa nesse sentido? E se você está, surte efeito, como você percebe isso? Várias coisas, Ed, várias coisas. Eu uso aromaterapia há muito tempo, há 20 anos. A aromaterapia me ajudou demais, principalmente naquele momento da morte da minha mãe. Eu tenho um grande amigo de infância, que é um dos maiores osmólogos do Brasil, Fernando Amaral. E eu fui conversar com ele naquele momento, e ele me receitou uma duplinha de bergamota com grapefruit, eu acho, e aquilo trouxe um alívio muito grande para o mental mesmo. Eu uso muito lavanda, alecrim, eu uso bastante aromaterapia e yoga, que ajuda muito.
O exercício físico que a Paulinha falou deveria ser mais presente. Isso ainda é um desafio, apesar da yoga. E a questão de tentar manter otimismo e fé. Fé na vida, fé que vai dar certo. Naquele pior momento ali, que eu comecei a tomar o segundo remédio, eu lembrei de uma frase que eu tinha ouvido de um terapeuta. Ele falou, é muito importante você lembrar sempre e falar pra você, eu me amo acima de tudo e de todas as coisas. E teve uma noite, numa insônia enorme, que eu lembrei disso. Falei, tá bom, eu vou tentar fazer esse exercício. Porque eu fazia tudo, que assim, é pra tomar chá, é pra tomar banho de erva, é pra tomar o remédio, é fazer meditação, é fazer yoga, é respirar aromaterapia, tudo que de alguma forma fizesse sentido dentro de mim, mental, emocionalmente, eu tentava. E aí eu falei, tá bom, eu, Regina, me amo acima de tudo e de todas as coisas. Me deu um pânico, um buraco no peito, uma dor, taquicardia. Aquilo era uma violência brutal comigo. Como que eu podia pensar, eu me amo acima de tudo e de todas as coisas? Eu não conseguia respirar pensando isso, mesmo. Eu falei, não, eu preciso conseguir. Isso 3 da manhã, na cama. E aí eu fiquei pensando. E sei lá, quanto tempo levou para eu conseguir colocar minha respiração num ritmo tranquilo de novo. Eu falei, eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer isso. E toda noite, aí eu comecei a escrever coisas que vinham na minha cabeça, né? A fototerapia de me fotografar e me ver. Aí eu comecei a pensar e aí eu comecei a escrever. Aí eu comecei a escrever com o meu nome completo, assim. Eu me amo acima de tudo, de todas as coisas. E as coisas que eu não sentia de jeito nenhum. Eu me respeito, eu me admiro, eu me priorizo, eu me valorizo. Pensar e escrever tudo isso era uma violência brutal comigo mesmo. Mas foi uma ferramenta que te ajudou a sair. Muito, me ajudou muito. Da tua situação. Eu ia te pedir para deixar um depoimento, você se antecipou, eu acho, na verdade, e contando a tua história. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu queria agradecer você, Cuca, tenho o maior carinho por você, é muito bom te rever, e é muito bom saber que você está agora na tua ascendente e que você vai, com certeza sair dessa aí. E agradecer ao Dr. Jair Mari também, presente aqui com a gente. Ele que é professor titular do Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo e professor honorário do Instituto de Psiquiatria do King's College em Londres. Muito obrigado pela presença aqui, pelo papo, pela conversa de extrema importância, tenho certeza, para muitos dos nossos ouvintes. Obrigado, viu? Nós é que agradecemos. Obrigada, Ed, obrigada a todos vocês. E uma última coisinha, um recado para todo mundo. Prestem muita atenção em si mesmos e peçam ajuda. A ajuda existe, ela está aí de diversas formas, como a gente colocou aqui hoje, e é muito importante jogar a toalha e falar, tá bom, eu preciso de ajuda e eu vou ficar bem. E é possível ficar bem. E se precisar de remédio, paciência. Tá bom.